A paz do Senhor, meus amigos e meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração. E para tanto, eu quero convidar você, se for possível, você puder acompanhar comigo, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo de número 5 e o versículo 22 em diante, que diz assim: E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Esse é um dos textos bastante interessante da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que mostra um homem chamado Enoque que andou com Deus. E eu quero pegar esse versículo, andar com Deus, Enoque andou com Deus, e começar com um ditado popular de nós aqui, que todos nós conhecemos, que é: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu quero começar perguntando a você: quem são os teus amigos? Com quem você tem andado? Quem são os seus companheiros? Nós percebemos que o companheiro de Enoque era Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus. 300 anos andou com Deus. Então, quando nós olhamos a vida de Enoque, talvez você possa imaginar que ele viveu em épocas bastante boas e fáceis, mas não. Enoque viveu em tempos tão difíceis quanto nós. A Bíblia diz que Enoque viveu nos dias anteriores ao dilúvio. Então perceba que ele viveu em épocas difíceis. Porque se você ler a partir do capítulo 3 de Gênesis, depois que o pecado entra no mundo com a queda do homem, no capítulo 4 nós já temos homicídio, no capítulo 4 nós já temos a bigamia, e aí nós vamos para o capítulo 5, 6 e o 6, ali nós já vemos a maldade do homem havia chegado em toda a terra, né, naquela época, ao ponto do próprio Deus dizer que havia arrependido-se de ter feito o homem e colocou no seu coração o plano do dilúvio, né, de exterminar aquele povo de ruim que eles eram. Eles ficaram muito violentos, né, homens violentos. Então Enoque viveu nos dias anteriores ao dilúvio, anteriores a Noé, que foi dias difíceis, assim como nos dias que nós estamos vivendo também. Então você pode imaginar o quê? Você pode imaginar que quando Deus olhou para a sua criação, para o seu povo, o povo que ele havia criado, a sua imagem e a sua semelhança, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que toda a nação, todo o povo havia se corrompido e o mal havia tomado conta do coração de cada um daquelas pessoas. O mal estava generalizado. E nós percebemos que Deus percebeu um homem que andou com ele. Então Enoque andou com Deus, buscou agradar a Deus, buscou fazer a vontade de Deus. E foi esse o testemunho que Enoque deu aos seus contemporâneos, e foi esse o testemunho que Enoque deu aos seus netos, aos seus parentes que estavam na sua época, que viriam depois dele, e foi esse o testemunho que Enoque deu aos seus filhos, porque a Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas, não é? Então foi esse o exemplo de Enoque. É um exemplo incrível, né, que nós podemos perceber. Enoque andou com Deus. Ele teve uma vida de fé. Ele teve uma caminhada de fé. Ele viveu uma vida de fé. Era um homem que vivia para agradar a Deus, porque ele andou com Deus. Não foi só um ano, não foi só um dia e nem um mês. Foi 300 anos andando com Deus, ok? Então ele andou com Deus. E interessante que este andar com Deus, ele permitiu que Deus guiasse a sua vida. Ele permitiu que Deus direcionasse a sua vida, os seus pensamentos e a sua vontade. Porque Enoque, ao andar com Deus, ele agradou a Deus, então ele fez a vontade de Deus.
E por causa da sua fé e por causa deste andar com Deus, a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Enoque não experimentou a morte. Não, a Bíblia diz que Deus tomou ele para si. Quem deu o primeiro passo? Será se foi Enoque que deu o primeiro passo para Deus ou foi Deus que deu o primeiro passo para Enoque? Eu costumo pensar que Deus sempre foi Deus que deu o primeiro passo em direção ao homem. Porque veja bem, a Bíblia diz lá no Éden que Deus o visitava em cada dia, a cada manhã. Quando o homem cai, lá estava Deus. Adão, Adão, aonde tu estás? Quando Caim coloca no seu coração fazer o mal com seu irmão, aonde estava Deus? Chamando a atenção de Caim. Nós vemos aqui que Deus, procurou a Noé. Então, no meio daquela geração, Deus também achou fé no coração de Noé e justiça e procurou a Noé para ser o pregoeiro e por meio dele salvar também uma família ou quem o aceitasse. Então Deus deu um passo em direção a Noé. Nós vemos também que Deus deu um passo em direção a Abraão, e foi aquele homem que Deus o abençoou, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E disse Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deu o passo em direção a Abraão. E no Novo Testamento, nós podemos dizer que, como está escrito na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então nós vemos que Deus deu mais uma vez um passo em direção ao homem ao enviar o seu Filho único e amado. Então Jesus ele vem. E quando Jesus ele vem, ele diz e revela aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós. Então, quando eu e você tomamos a decisão de aceitar a Jesus como nosso Salvador, a mudarmos de vida com Ele e tomamos essa decisão de darmos esse passo para Ele, Ele já deu primeiramente um passo em direção à minha vida e em direção também à tua vida, para a glória de Deus. Aleluia! Então, em Gênesis, capítulo 5, verso 22 e também o 24, nós vamos, como eu já li, Enoque andou com Deus. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Veja que interessante. Deus não quis esperar. Deus levou Enoque para junto de si. Aleluia. Deus ele tem prazer de ter você ao seu lado. Tem prazer. Jesus, no Novo Testamento, no último capítulo de Mateus, ele disse: estarei convosco todos os dias. Que maravilha! Ele quer andar com você também. Assim como Enoque decidiu andar com Deus, Deus decide andar com você. Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Mas como seria esse andar com Deus? Como era esse andar com Deus de Enoque? Como é que a gente pode perceber? Nós podemos observar que esse homem ele tinha uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Olha só que exemplo maravilhoso que Enoque deixou. Noé era homem justo, diz a Bíblia. Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos. E olha só, Noé, ele está lá no capítulo 7 de Gênesis, você começa a ler ali. E o capítulo anterior é aquele que Deus diz que destruiu tudo por causa do pecado do homem. E a Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. E aqui tem algumas revelações interessantes, como era esse andar com Deus e como eu e você também podemos andar com Deus. É importante notarmos que as características em comum, ou que há em comum entre os homens que andaram com Deus, são muito simples, são muito claras. Primeiro, eles eram homens justos, eles eram homens íntegros, eles eram homens que temiam a Deus. E como diz lá em Jó, e Jó também, além de ser justo e íntegro, a Bíblia diz que ele desviava-se do mal. Então andar com Deus, meu irmão, andar com Deus, meu amigo, é andar em justiça. As suas obras são justas? A sua vida é justa? Os seus atos são de justiça ou você procura fazer injustiças?
era um homem de integridade, íntegro, verdadeiro. Né? Então, andar em integridade também é ser uma pessoa íntegra. Íntegra naquilo que diz, íntegro naquilo que faz e nos seus compromissos diários. E a Bíblia acrescenta que Jó desviava-se do mal. Né? Desviava-se do mal. E Deus chegou a dizer: tenho observado ali meu servo Jó. Deus dá testemunho da fidelidade de Jó. Então Abraão andou com Deus. E é interessante que em Gênesis capítulo 17, verso 1 e 2, está escrito assim: quando tinha Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aleluia. Deus é perfeito, Deus é santo. E para andarmos com Deus, nós temos que buscar a santidade e a perfeição em Deus. Aleluia. Então Enoque, ele foi o sétimo depois de Adão. Ele foi o sétimo depois de Adão. E em uma geração que se vivia muito, né, homens que viveram 500, 700, 900 anos, Enoque viveu pouco, né? Ele viveu 365 anos, mas não foi interrompida a sua vida por um acidente, pela morte, não. Deus se agradou tanto de Enoque que levou Enoque para junto de si. Aleluia. E eu pergunto, será que é possível nós andarmos com Deus assim como Enoque andou? Sim, é possível. Nesses dias também difíceis que nós estamos vivendo, onde os homens são amigos dos deleites e dos prazeres, são amantes de si mesmo, como diz lá em Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, é possível sim andar com Deus. Quando você acha que isso desagrada a Deus, esses comportamentos que eu citei nesse versículo, e para agradar a Deus, andar com Deus, temos que ser pessoas fiéis, e é isso que agrada a Deus, eu te digo, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, sejamos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandecereis como astro no mundo. É isso que Deus espera de mim e é isso que Deus espera de você, no meio desse mundo maligno e tenebroso, aonde a verdade tem colocado como mentira, a mentira como a verdade, por meio de políticos, por meio de pessoas perdidas e cegas pelo pecado. A Bíblia nos mostra e nos ordena e nos orienta a ter uma vida de santidade, segurança e andarmos com Deus. Nós o conhecemos através da sua palavra. Você tem lido a palavra? Você tem familiaridade com a palavra? Você tem ido à igreja a ouvir a palavra? Ou você é dessas pessoas que não ligam para a palavra? Andar com Deus é conhecê-la por meio da palavra de Deus, das instruções que Ele deixou ali para nós. Salmos de número 18, verso 2 diz: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aleluia. Como nós vemos aqui nesse salmo, nós procuramos fazer a sua vontade através da palavra de Deus. Então andar com Deus, meu irmão, é possível sim, se você e se eu quisermos, ok? Então eu quero finalizar deixando essa palavra para você. Então Deus, Ele tem interesse sim de andar com você. Jesus disse: estarei convosco. Ele está com você agora. Ele quer andar contigo, mas não nesse caminho tortuoso que talvez você venha andando. Ele quer te direcionar para o Pai. E para ir ao Pai, Jesus disse: vocês não podem ir ao Pai a não ser por mim. Então, que fique essa palavra no seu coração. Aceite a Cristo como teu Salvador e ande com Deus até nos encontrarmos com Ele na glória. Que Deus e Cristo nos abençoe, não só hoje, mas para sempre.